né, que me sinto muito honrada nessa tarde, pelo privilégio que Deus me deu. Deus, Ele não olha para a nossa fragilidade, nem para a nossa insignificância, mas sim, Ele olha para a nossa integridade, né? Porque se Deus fosse olhar para mim, para o meu grau de sabedoria, eu não estaria aqui nessa tarde, né, ministrando a palavra do Senhor. Porque as irmãs sabem, eu confesso que não sou uma pregadora da palavra, mas eu sou uma pessoa que vivo, né? Vivo a palavra de Deus na minha vida. E é o que importa para nós nos dias que estamos vivendo, né? Ser obediente à palavra, andar segundo a vontade do Senhor, porque Ele nos entrega o que nós necessitamos, né? Eu agradeço também a nossa irmã Germana pelo convite, pela confiança. Que Deus abençoe grandemente a vida da nossa irmã Juliana, as demais irmãs que estão presentes. Que Deus possa abençoar. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada uma de vocês nessa tarde. Porque Deus não reúne o seu povo em vão. Quando Deus reúne o seu povo, a mão dele está estendida, né? Algo de Deus certamente acontecerá na vida de cada um ali, daquele que crê, né? Porque talvez a pessoa está ouvindo, mas não crê. Então, se você crê que vai ser abençoado nesta tarde, abra o teu coração, porque as bênçãos de Deus serão derramadas. Glórias a Deus, porque Deus está olhando para este povo humilde, um povo simples, mas um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando a irmã Germana me concedeu essa oportunidade, fez esse convite, eu busquei uma palavra no Senhor, né? O Senhor me deu aqui no livro de João, no capítulo 21. As irmãs que tiveram com suas Bíblias aí, quiser acompanhar a leitura, eu vou ler ela pausadamente e nós vamos comentar, né? Aqui na palavra do Senhor. Se alguma hora eu tiver alguma falha, minha vista ainda não está boa, irmãs. As irmãs me perdoem se der algum erro. Glória a Deus. João 21. Amém, irmãs? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O título da história é essa, do texto. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, o que eu pude aprender aqui com essa mensagem, irmãos? Nós vimos que Pedro era aquele discípulo ao qual Jesus amava. Só que depois da morte de Jesus Cristo, Pedro, ele decidiu deixar o seu ministério de lado. Pedro, ele ficou muito triste, né? Porque ele amava Jesus, ele queria estar sempre ao lado de Jesus. E agora? Agora ele resolveu começar novamente as suas práticas antigas, a pescar novamente. E uma coisa também que me chama muita atenção nessa leitura é que nós temos que tomar cuidado com as nossas práticas, com as nossas atitudes. Sabe por quê, igreja? Quando Pedro disse, eu vou pescar, então os outros discípulos que estavam ali disse, nós vamos com você também. Então, irmãos, eu quero dizer para as irmãs que a nossa prática, ela influencia pessoas que estiverem à nossa volta. Então, vamos praticar coisas boas, coisas que agradam ao Senhor. Porque Pedro, naquele momento, não era uma má ideia pescar, só que Pedro estava fora do plano do Senhor. Jesus, quando teve um encontro com Pedro, ele havia entregado para ele outro ministério. Mas Pedro, como fica triste, ele desiste e ele vai pescar. E agora ele leva consigo mais 7 discípulos com ele. E agora no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, o que nós podemos observar aqui? Eles haviam trabalhado, eles haviam esforçado com a força do seu próprio braço. Só que ele estava fora da vontade do Senhor. Então, eles não conseguiram pegar nada. Mas olha quem apareceu. De repentemente, surge Jesus ali naquela praia. E Jesus, para ter um particular com os discípulos, ele inicia logo uma conversa. Tendes alguma coisa que comer? Jesus sabia que os discípulos não haviam pego nada naquela noite, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece a minha e a tua dificuldade. Ele sabe do que eu e você necessitamos. Só que Jesus, ele não abria mão dos seus discípulos. Então ele reconheceu que Pedro estava distante e Jesus não aceitava aquela situação. Então ele criou aquela oportunidade para ter um reencontro com Pedro. Aleluia! E eu quero dizer para as irmãs que esse mesmo Jesus está nessa tarde. Ele está procurando lugar no teu coração. Quem sabe você tem vivido talvez momentos, difíceis na sua vida, que você até pensa em fazer como Pedro fez, deixar tudo de lado. Mas Deus, nesta tarde, Ele está te fortalecendo. Porque nós, Igreja do Senhor, nós não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor nos entregou. O ministério que Ele entregou a mim e a você. Nós temos que permanecer. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Porque fora da presença dEle nós não conseguimos. Se com a presença já não está fácil, imagina distante do Senhor, Por mais que eles tentaram, por mais que eles pelejaram, eles não pegaram nada. E por certo, eles ali naquela madrugada, com fome, E sem pegar nada, a rede vazia. Mas quando Jesus aparece e diz para eles jogar a rede para o lado direito, a palavra de Deus nos fala, que foram tantos os peixes que eles tiveram dificuldade, de arrastar a rede. Mas por quê? Porque mesmo assim, distante do Senhor, Pedro obedeceu à voz de Deus. Quando disse, lançai para a direita, Pedro obedeceu. E o que aconteceu? A rede foi transbordada de peixes. Então, queridos, nós precisamos ter obediência à palavra. Nós precisamos pedir ao Senhor, para nos dar o entendimento, para nós ouvir a voz do Senhor e entender que é Ele que está falando conosco. Aqui no versículo 7 vai nos dizer: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Glórias a Deus, nós podemos observar, que Pedro estava tão despreparado. Certamente ele nunca imaginaria de ter um encontro com o mestre, Mas naquele momento, quando aquele discípulo, João, disse para Pedro, é o Senhor. Quando João viu aquele prodígio, quando João viu que a rede foi lançada para a direita e foi transbordada de peixes, João, ele percebeu que aquilo ali era o mistério de Jesus Cristo. Ele reconheceu, que era o mestre, mas porém os outros não reconheceram. E muitas das vezes, minhas queridas, nós estamos na mesma situação de Pedro e dos outros discípulos. Muitas das vezes, Deus está tão pertinho de nós, mas nós estamos tão desapercebida, tão desligada, tão focada nos problemas dessa vida, nas dificuldades, que nós não conseguimos, compreender que Deus está falando conosco. Aleluia. Mas que nesta tarde, o Espírito Santo de Deus, ele possa tocar corações, possa, abrir o entendimento de cada um, para nós poder, compreender quando o Senhor fala conosco, ouvir a voz de Deus, e fazer segundo a vontade dele, segundo o querer. Aqui no verso
8, a palavra de Deus vai nos dizer: mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes e havia também pão. Então nós podemos perceber que Pedro, ele estava distante do ministério que Jesus havia entregado. Mas no momento que ele teve aquela notícia que é o Senhor, o que ele fez? Ele se vestiu, ele se lançou sobre o mar e mais depressa possível ele deixou o barco, ele deixou os discípulos, deixou tudo e lançou sobre o mar para ter um encontro com o Senhor de perto. Glória a Deus, né? Então, é o que eu pude aprender nesta história, né? Que nós, a todo tempo, precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. E a cada momento, né? Nós aproximar mais e mais dele. Por quê? Porque Pedro ele estava, né, triste. Ele estava ali de cabisbaixo. Mas quando ele percebeu que o mestre estava ali, ele deixou tudo. Ele foi ao encontro do mestre. E, por certo, ele já estava abençoado, porque Jesus estava ao encontro de Pedro para resgatar Pedro, para resgatar o ministério de Pedro. E a palavra de Deus nos fala que quando eles chegam ali, os discípulos, o barquinho, do outro lado, o que eles veem? Eles veem brasa, eles veem peixe e eles veem pão. Os discípulos com fome, naquele momento, na beira de um mar, talvez sem esperança, e eles deparam com o que eles estavam precisando. O que eu quero dizer para as irmãs, que Jesus é o alimento que nós precisamos. Jesus, ele nos entrega na hora certa. Não precisa nós ficar preocupados com o que vai acontecer e com o que já aconteceu. A nossa preocupação é nos ligarmos no trono da graça, no dono da bênção, no dono do milagre, porque ele tem para nós. Não importa se a energia vai acabar. Não importa se o alimento do supermercado vai acabar. O que importa é que esse mesmo Jesus que proveu peixe, pão na beira do mar, ele também proverá para os seus escolhidos, para as suas escolhidas. Então, se nós estivermos com a nossa fé, né, ligada no Senhor, andando em obediência à palavra, ele proverá as bênçãos para nós, queridas. Então, não fique de cabisbaixo, não fique triste, não fique preocupada, aflita com o que vai acontecer, com o que está para vir. Não! A preocupação daquele que serve ao Senhor é meditar na palavra, é fazer algo para o Senhor, porque assim, lá dos altos céus, neste momento, nesta tarde, eu creio que ele está com os olhos atentos a nós, porque o Senhor, ele nos observa, ele vê o que nós estamos fazendo, o Senhor observa a integridade do nosso coração. Não importa se eu sou uma pessoa, né, de pouca leitura, como se diz, né, mas o que importa é que Deus, quando ele chama, ele capacita. Deus, ele não chama pessoas capacitadas. Então, não tenham medo de não conseguir fazer. Ah, mas eu não consigo. Eu não posso. Talvez você recebe um convite, você fica aí de corpo mole. Não, eu não consigo. Consegue sim, porque não é só você que vai conseguir, mas é o dono dos milagres. É aquele que fez os céus e a terra e o mar e o universo. Aquele que intercede por nós. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, que nesta tarde, este Espírito Santo de Deus possa, né, tocar vidas, tocar corações, que nós possamos ser mulheres guerreiras, mulheres corajosas, né, para fazer aquilo que o Senhor nos mandar, que nós possamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que a tua serva ouve. Aleluia, que você possa dizer isso para o Senhor nesta tarde, e com certeza Ele estará falando aos teus ouvidos aquilo que você necessita, porque o nosso Deus é Deus que alimenta a nossa alma. Ele é o mesmo que alimentou os discípulos. Ali ele alimentou com alimento material. Mas a mim e você nessa tarde, ele irá nos alimentar com o alimento espiritual.
Glória a Deus, porque Ele tem para nos dar. E Ele acha graça diante dos olhos das pessoas, né? Que estão em santidade, em obediência à palavra. Vamos ver aqui no versículo 10, né? Que vai dizer: disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Então, meus queridos, quando Jesus faz, ele faz além do que nós pensamos ou pedimos. Por quê? Porque aquela rede, diz a palavra de Deus, que estava com 153 peixes grandes e não rompeu. E por que ela não rompeu? Porque Jesus estava no controle do trabalho, ele estava no controle da situação. Quando Jesus está no controle da nossa situação, não há nada que possa nos impedir a nossa bênção e o nosso milagre, né? Por quê? Porque nós buscamos nele, a palavra de Deus nos diz que aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Glórias a Deus, e que nesta tarde nós possamos bater na porta do céu, bater fortemente, porque com certeza Ele irá responder a nossa oração, Ele irá entregar a cada um o que cada uma necessita, porque eu não conheço a necessidade sua, eu não sei o teu problema, o teu grau de dificuldade, mas aquele que está lá em cima, olhando para mim e para você, ele conhece a tua e a minha necessidade, e ele está pronto a nos atender, a nos ajudar. Ele está dizendo: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele move as águas, que nessa tarde, mares de água viva possa correr na vida das irmãs, aonde quer que você esteja, no seu lar ou no seu trabalho, que eu não sei onde que você se encontra, mas o mesmo Deus que está aqui comigo, no meu lar, ele poderá se fazer presente com você, e portões celestiais hão de abrir na tua vida, e você há de ser saciado pela presença do Senhor, porque o nosso Deus é fiel, e ele prometeu promessa gloriosa na nossa vida, e quando ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel, e ele permanecerá fiel. Aqui no verso 12 vai dizer: disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele morreu e ressuscitou, mas ele continuou com o mesmo amor, servindo aos discípulos, preparando o alimento que os discípulos precisavam. Aqui no verso 13 vai nos dizer: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, e depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus morreu, ele ressuscitou, mas ele continuou, né? Na mesma forma, servindo. Por quê? Porque o intuito de Jesus, naquele momento, naquele dia, era resgatar Pedro. Glórias a Deus. E aqui no versículo 15, a palavra de Deus vai nos dizer: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Glórias a Deus. E essa palavra Jesus repetiu por 3 vezes, né, com Pedro. E na terceira vez, a palavra de Deus nos fala, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O ministério de Pedro, irmãos, era um ministério de ser pescador de almas. Porém, Pedro desistiu. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Aleluia.
Talvez você pensa em desistir do seu ministério, mas Jesus é aquele que não desiste de você. Glória a Deus. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Mas Jesus está com a mão estendida e ele não desiste. Ele te fortalece, ele te dá graça, ele te dá vitória e com certeza você vai conseguir, porque quando nós abraçamos o Mestre, nós temos ali aquele aconchego do Senhor e ele nos fortalece, ele nos guia e ele nos dirige. E naquele dia, irmãos, o que aconteceu? Pedro voltou novamente, né, a servir a Jesus. Jesus disse, siga-me. Nesse outro versículo aqui, eu não vou ler porque a vista está um pouco embaçada. E Pedro seguiu Jesus novamente. Então, Pedro reatou seu ministério. Pedro teve um reencontro com o Senhor. E o Senhor Jesus, igreja, ele requer de nós também algo, porque ele faz para nós o que nós necessitamos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, né? Não, talvez não é o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Mas nós também precisamos, né, se dispor diante do Senhor. O que será que eu e você temos feito para Deus? Será que hoje, ontem, essa semana toda, o que nós temos feito? Jesus tem nos dado livramento a todo momento, Jesus tem nos guardado, ele tem nos fortalecido e ele requer de nós algo para ele também. Então, irmão, se o teu ministério é oração, ore. Interceda por outra pessoa. Se o teu ministério é jejuar, jejue. Se o teu ministério é louvar, louve. Se o teu ministério é pregar a palavra de Deus, pregue com alegria. Porque a recompensa nossa não está aqui. A nossa recompensa, ela está lá no céu. O Senhor tem o melhor para mim e para ti. Mas importa que nós abandonaremos tudo, todo erro, toda desobediência e sigamos a ele, assim como fez Pedro. Pedro, naquele momento, talvez ele pensava que não havia mais oportunidade para ele, pelo fato, talvez, de ter negado o mestre por 3 vezes. Talvez ele pensou que a chance dele havia acabado. Mas é neste momento que nós pensamos que está tudo acabado. Aí é que existe o recomeço, né? Jesus chega com sua mão poderosa, com aquela força potente do céu, né? E derrama sobre nós. Então vamos pedir a força do Senhor para a nossa vida. Vamos pedir a Ele que derrame sobre a vida de cada um do bálsamo do céu, né? E que nos oriente, que abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para nós poder entender qual é a boa, perfeita vontade dele, né? Porque talvez nós queremos uma coisa de um jeito, mas a nossa vontade não é a vontade dele. A vontade dele, diz a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, né? Nós somos pequenos, somos insignificantes e não somos dignos, né? Nem do perdão, nem da misericórdia do Senhor. Mas ele é bom, ele conhece a nossa integridade, ele olha para nós e ele vela por sua palavra. Ele prometeu para nós o melhor dessa terra. Ele prometeu para nós uma terra que mana leite e mel. E para isso, irmãos, os projetos de Deus na nossa vida não pode parar, não pode encerrar. O que ele projetou para mim e para você há de cumprir, porque o nosso Deus é um Deus zeloso e ele sabe o tempo e a hora que nós estamos preparados para receber dele o que ele tem para cada um de nós. Então, irmãos, as minhas palavras que Deus me deu até nessa tarde de hoje é até aqui. Se eu passar daqui, aí eu estou falando de mim mesmo, né? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus te abençoa aí no teu lugar onde você está, te entrega aquilo que você necessita, que você vai ter uma tarde brilhante na presença do Senhor e que você vai sair dessa live uma pessoa diferente. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda corações, com certeza, ele estará tocando na tua vida nesta tarde. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus querido e Pai amado, neste momento eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso que nós passamos na tua presença. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor me deu também, Pai. E te agradeço por essas vidas, meu Deus, que está aqui ao alcance da minha voz.
Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Remove tudo que não provém do Senhor. Alegra os corações. Manifesta a tua glória, Senhor. Que haja paz, alegria e diferença na vida do teu povo. Porque o Senhor é um Deus bom, é o Deus que cuida, é o Deus que nos conduz. Então, dá vitória para a tua igreja, para cada um neste momento, assim eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe as irmãs e eu agradeço a oportunidade.